E é isso, Diego Amorim com a gente aqui, com convidada no estúdio da Nova Brasil em Brasília. Conta pra gente, Diego. Michele, nós recebemos com muita alegria hoje na manhã desta quinta-feira aqui nos estúdios da Nova Brasil Brasília a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ex-deputada federal, ex-ministra da Agricultura. Senadora, bom dia, muito bem-vinda à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, bom dia, Nonato, bom dia, Michele. Aliás, eu devia começar cumprimentando diferente. Bom dia, Michele, bom dia, Diego, bom dia, Nonato. Bom dia, prazer estar senadora. aqui com vocês no Nova Brasil. Senadora veio na paleta de cores um pouquinho parecida com a de vocês, viu, Nonato, Michele? Isso, um rosa, tá? Eu que estou destoando aqui, da próxima vez a gente combina, mais do que o ponto de encontro aí. Tá bom. Isso. Senadora, vamos lá. A senhora comentava comigo até fora do ar agora que, como ex-ministra da Agricultura, ainda é muito demandada por esses assuntos da agricultura do nosso país. Eu começo justamente querendo ouvir a sua avaliação sobre essa intenção do governo Lula, que retomou o assunto da reforma agrária nos últimos dias. O presidente Lula falou em fazer essa reforma agrária sem muita briga, isso em meio ao mês de abril, que é o Abril Vermelho, que a senhora conheceu muito bem também nesses anos em que a senhora esteve à frente do Ministério da Agricultura, mês em que o movimento MST também faz as suas ações aí país afora. O governo vai conseguir, na avaliação da senhora, fazer essa reforma agrária sem muita briga? Olha, eu acho que tem tudo para fazer, mas eu fico muito triste quando eu vejo o governo incentivando a invasão de terra. Isso é inadmissível, está na nossa Constituição, o direito à propriedade. É claro que você tem terras improdutivas, você tem na própria regulamentação da lei o que é que você pode fazer para distribuir terra para aqueles que precisam. Agora, invadir terra e incitar a invasão de terras eu acho inadmissível. Primeiro porque nós não precisamos disso. O INCRA tem um cadastro de terras que até pouco tempo atrás, qualquer pessoa que quisesse ter um pedaço de terra e tivesse aptidão para isso, podia se inscrever. E eu tive uma notícia ontem muito preocupante, que esse cadastro saiu do ar e agora as pessoas têm... O INCRA está indo nos acampamentos fazer esse cadastro. E o cadastro ele tem que ser para todos, não só para aqueles que estão na beira das estradas. Eu acho que todo mundo tem o direito, inclusive essas pessoas, que nem precisavam estar nessas condições subhumanas, se não quisessem fazer política ou politicagem, que é pior, né? Política é uma boa coisa e políticas públicas têm que ser feitas para atender a todos que têm interesse em ter um pedaço de terra e tenham aptidão. Então, nós temos terra para isso, o Brasil é um país continental, nós temos muitas possibilidades de colocar pessoas na terra, aqueles que estão esperando por um pedaço de chão. Eu, quando ministra da Agricultura, o INCRA ligava a minha pasta e nós trabalhamos muito, entregamos mais de 450 mil títulos. Eu fico triste, porque eu acho que a política pública ela tem que ser uma sucessão de boas coisas. Aí agora dizem, era um título que não valia nada, era um papel de pão. Mentira, os títulos têm várias modalidades. Tem aqueles que são os CCUs, que é o uso, que você ainda não tem direito à escritura da terra. Depois de 10 anos, você tem direito a ter o título, você tem direito a ter a terra no seu nome, que não era dado e que precisa ser, porque está na lei. Não é nenhuma benesse, é uma obrigação do Estado brasileiro fazer isso quando ele resolve fazer uma política pública de reforma agrária. Senadora, o presidente Lula, a partir dessas pesquisas que vieram mostrando aí nas últimas semanas, nos últimos meses, uma queda da aprovação do governo dele, começaram a surgir notícias de bastidores de tentativa de reaproximação com alguns segmentos. Foi assim com o segmento dos evangélicos, é assim também com o segmento do agro. A senhora conhece o agro muito bem. O agro caminhou com o governo Bolsonaro, do qual a senhora fez parte nos anos do governo Bolsonaro, mas o agro também é historicamente muito pragmático. O governo Lula vai conseguir essa reaproximação que ele busca com o agronegócio brasileiro? Esse ponto que nós tocamos agora de invasão de terra é um ponto que não deixa essa reaproximação acontecer. Porque o produtor rural, se tem uma coisa que ele rechaça, com toda razão, porque é crime, gente. Então, quando você vê o governo falando sobre invasão de terra, fica muito difícil o setor
se reaproximar de um governo que parece que não gosta muito do setor, um setor que tem carregado o Brasil. Então, para essa reaproximação acontecer, eu acho que precisam mudar alguns parâmetros da política que este governo tem adotado. Michele, Nonato. Ô, senadora, por que é tão difícil resolver essa questão da reforma agrária no Brasil? Porque desde que eu me conheço por jornalista, lá no começo dos anos 90, a gente já vem falando disso. Aí vem governo, sai governo, é um tema, né? Aí tivemos aquele problema, o massacre de Carajás, como é chamado. A partir daí instituiu-se o Abril Vermelho, mas entra ano, sai ano, seja qualquer que seja o governo, a gente tem uma disputa por terras e um pedido para uma reforma agrária que possa alinhar com mais pessoas. Por que é tão difícil resolver esse problema, senadora? Porque ela foi feita, na minha opinião, na base da politicagem, né? Mas terra, sempre? Então, sempre. No início foram feitos vários assentamentos. Eu vou te dar um exemplo. No norte do país, nós, os brasileiros, o Brasil, à época, nos anos 70, levou milhares de brasileiros do sul, do nordeste do Brasil para colonizar o norte, principalmente a região amazônica. E o que aconteceu? Levaram essas pessoas para lá, colocaram na terra e nunca titularam. Então, nós temos aí 40 anos sem titular, muita gente que mora lá, muitos já morreram e os seus filhos estão naquelas terras, mas ainda não tem o seu título, não tem a garantia de que aquilo é seu, que aquele pedaço de chão é seu, para investir, enfim, para dar continuidade, para vender, para dar para os seus filhos, para ter a sucessão na família. Então, isso nós começamos a fazer no governo passado, fazer o quê? Entregar títulos àqueles que tinham direito, a todos que tinham direito. E tem uma lei agora, passando, está na Câmara, se não me engano, que muita gente vendeu, não teve paciência de esperar, outros ganharam, enfim, porque eram amigos de alguém, ganharam a terra e não tinham aptidão. Não viver da terra não é fácil, principalmente em pequenas propriedades. A pessoa tem que ter apoio, política pública, assistência técnica, crédito. E agora tem uma lei que é para regularizar aqueles que foram segundos ou terceiros donos dessas terras e que lá estão, se instalaram, compraram muitas vezes, barato, é verdade, mas compraram essas terras e estão lá e que precisam ser regularizados também. Então, tem muita coisa a ser feita, precisamos parar de demagogia, tem terra para todo mundo no Brasil, precisamos de uma política séria e constante para que a reforma agrária possa acontecer. Mas Nonato, o que nós precisamos não é só a terra. Hoje não é tanta gente que está nesse cadastro. O que nós precisamos é dar condições para que aqueles que estão na terra, por exemplo, tem muito assentamento que não tem água até hoje potável. Imagina, pessoas que estão há 20 anos numa terra e que não tem água. Falta política pública que chegue lá na ponta. Ele precisa produzir, ele precisa vender o seu produto, a comercialização sem os atravessadores. Enfim, é uma cadeia inteira de produção dos pequenos que precisa ser feita. Senadora Tereza Cristina, queria mudar um pouquinho de assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocou como uma das prioridades nesse ano lá no Congresso o avanço daquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição que fixa mandatos para os ministros do STF. A gente sente aí que tem, né, um certo embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal nessa questão das legislações, de quem legisla. A senhora, se não me engano, foi escolhida relatora dessa PEC. Queria saber em que pé está e se a senhora acredita que será possível avançar com isso e determinar um mandato com um período fixo ali para os ministros do STF. Olha, eu vou ser a relatora dessa PEC, sim. Eu estou estruturando como é que eu vou trabalhar essa PEC, porque nós temos que fazer audiências públicas, discutir o assunto. E eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. Eu não sou do ramo, né? Mas eu quero ouvir muita gente que tem experiência e que pode, enfim, orientar o encaminhamento dessa PEC. Eu acho que ela vai sim ser votada, eu acho que até o final do ano a gente terá essa PEC em votação na CCJ e depois no plenário do Senado Federal.
Senadora, eleições 2026, alguns acham que está muito longe, outros acham que está muito perto, muita gente já falando disso. A gente tem ainda antes disso as eleições municipais em outubro deste ano. O partido da senhora, comandado nacionalmente pelo seu colega de Senado, Ciro Nogueira, do Piauí, ele, vez ou outra em entrevista, cita o nome da senhora como uma provável candidata, seja vice, seja cabeça de chapa numa chapa presidencial. Como que a senhora olha para o seu futuro político, senadora? A senhora que já foi deputada, já foi ministra, já tem um chão aqui na política de Brasília. A senhora se vê olhando para o Brasil numa eleição geral e se coloca aí como um nome, pelo menos, a ser discutido nacionalmente? Olha, meu nome realmente tem aparecido já há algum tempo, em várias conversas e a própria imprensa começa, mas ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu acho que nós temos aí o campo da conservador no Brasil, ele tem que estar unido juntos para em 2026 disputar. Está longe a eleição, muita coisa vai acontecer. Na política é igual nuvem, né? Uma hora o céu está aberto, outra hora fecha. Sim. Mas enfim, eu acho que tem alguns nomes. O próprio Ciro é um dos nomes citados também. Nós temos aí o Tarcísio, temos o governador Caiado, esse sim em campanha já, né? Colocando o seu nome aí à disposição. Eu acho que nós temos vários nomes que precisam, na hora lá, mais para frente, esses nomes vão ser realmente avaliados. Eu vejo o seguinte, se o meu nome for um nome, né, eu não tenho medo. Eu quero estar pronta se isso acontecer. Mas isso é uma coisa que ainda, na minha opinião, está muito distante, ainda está no campo das especulações de vários nomes que hoje estão postos, governador Tarcísio, né? E outros que vão aparecer com certeza, porque nós temos ainda muito tempo até 2026. E 2026 passa por 2024. Essas eleições serão importantes para cada um de nós nos seus estados, né? E a gente vê como é que vai ficar no final essa fotografia. Se a direita ou a esquerda, quem é que vai avançar mais nos estados, nas prefeituras. Isso pode ser determinante para 2026? Não é determinante, mas ajuda muito. Michele? Para finalizar aqui da nossa parte, senadora, a senhora está na Nova Brasil, nossa audiência é apaixonada por música brasileira. Te confundem muito com a cantora Tereza Cristina? Muito, e eu sei que ela não gosta muito, viu? Eu adoro a música dela, mas parece que ela não é muito, a mão aqui, ela não é muito fã, mas enfim, eu gosto muito da Tereza Cristina, ela é uma grande cantora e às vezes me confundem, sim. Senadora, para a gente concluir por aqui, a sucessão do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco está finalizando o seu segundo mandato à frente do Senado Federal, tem como um candidato natural Davi Alcolumbre, do Amapá. A oposição está preparando uma candidatura ou a coisa está se desenhando para um apoio quase que maciço ao senador Davi Alcolumbre? Olha, muitas conversas estão acontecendo, né? Eu já fui colega de partido do senador Davi Alcolumbre, nós já fomos juntos do DEM. Ele é o nome, vamos dizer, mais forte hoje, mas tem outros nomes aí aparecendo. E as mulheres estão se organizando. Tem lá a senadora Elisiane, que já lançou o seu nome também, né? Nós temos aí 200 anos de Senado Federal e eu acho que ele não vai ter uma eleição sem concorrentes, né? Mas ele hoje é o nome mais forte que nós temos para presidir o Senado Federal. Muito bem, essa foi a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, são 7h22. Senadora, muito obrigado pela presença e pela conversa aqui no Jornalismo da Nova Brasil FM, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, desejo aí um ótimo dia a todos que nos ouvem, nos assistem, dizer que tenham aí estamos quase no final de semana, né? Quinta-feira, é um final de semana aí muito bom. Obrigada, Michele Nonato, senadora. até amanhã. Valeu, Diego. Até amanhã. Obrigado também à senadora Tereza Cristina.